Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma questão que caiu no concurso para médico legista da PFOS, lá no Ceará, em 2021. E essa questão de número 72, ela foi elaborada pela IDECAN, tá ok? Então vamos lá. A respeito do crime de infanticídio, assinala a alternativa correta. É o crime praticado causando morte da criança pelos pais. Letra B, é o crime caracterizado pela existência de múltiplas lesões em diferentes fases de consolidação. Letra C, é o crime que caracteriza maus tratos. Letra D, não necessariamente é causado por asfixia, sendo na maioria das vezes causado por ação contundente. Letra E, é condicional a ter sido causado pela mãe em estado puerperal. Dito isso, vamos fazer uma breve revisão sobre o que vem a ser o crime de infanticídio, tá? Então, a gente sabe que infanticídio é um crime, ele está previsto no nosso Código Penal, no artigo 123, que diz: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, a pena de detenção de 2 a 6 anos, tá? Então, se vocês observarem, eu grifei estado puerperal para a gente diferenciar de puerpério. São coisas diferentes, tá bom? Então, estado puerperal nada mais é do que um estado confusional. É um distúrbio psíquico que a mãe, ela apresenta para cometer este crime de infanticídio. Então, tem que ser caracterizado que ela estava sob esse estado puerperal. E aí, que difere-se do puerpério. O puerpério é um período. Ele inicia com a dequitação placentária, quando a placenta ela sai, e com o retorno do organismo materno à condição pré-gravídica. Então, são coisas totalmente diferentes que muitas pessoas confundem. Então, você tem que estar atento a esses detalhes, tá? Para não confundir na hora da prova. E existem algumas características do crime, né? Esse crime, ele é um delito excepto, é um crime especial diante dessa conjectura de ser apenas a mãe a autora do crime, ou seja, é um crime próprio, de acontecer sob o estado puerperal, que é uma condição psíquica específica da mãe, né? Quando ela tem esse distúrbio, ela se vê numa situação em que ela quer unicamente matar o seu filho. E ocorre no puerpério imediato, normalmente é isso que acontece, tá? Então, a condição em que a mãe se vê, ela se vê normalmente num estado, né, de rejeição da gravidez, muitas vezes é uma gravidez resultado, foi resultado de um crime de estupro, né? Já foi resultado de um outro crime, tá bom? E a gente lança a mão de algumas docimases. Mas o que vem a ser a docimase? A docimase nada mais é do que um teste em que o médico legista ele faz para avaliar se aquele pulmão ele chegou a respirar ou não. Então a gente tem a docimase hidrostática de Galeno, é a mais comum, a mais utilizada, que normalmente não, é para a gente utilizar até 24 horas, tá? E ela utiliza a densidade da água em comparação com a densidade do pulmão. De maneira geral é isso. Existem 4 fases, né? Mas de maneira geral você vai avaliar se existe presença de ar dentro daquele pulmão ou não. Já existe uma outra docimase, que é a docimase histológica de Baltazar. Essa sim é a mais perfeita. Até porque ela é uma análise microscópica, né? Você vai avaliar no microscópio um tecido, uma amostra do tecido pulmonar, e nos corpos que, além de 24 horas de morte, né? De pós-morte, os corpos, o processo de putrefação ele já está se instalando, né? Mas mesmo assim, essa docimase histológica de Baltazar, ela consegue definir se há presença de ar decorrente da respiração daquele feto ou não, ok? Então, feito esse pequeno resumo sobre o assunto, a gente vai agora para a questão. Letra A. É o crime praticado causando morte da criança pelos pais? A gente sabe que não. A gente viu agora que é um crime próprio, ou seja, só a mãe que pode provocar. Letra B. É o crime caracterizado pela existência de múltiplas lesões
em diferentes fases de consolidação. Essa letra B é falsa e ela se enquadra como sendo a síndrome de maus tratos da criança, né? O síndrome de Silverman. Letra C é o crime que caracteriza maus tratos, não tem nada a ver, né? O infanticídio é o crime em que a mãe, sob estado puerperal, ela mata o seu próprio filho. E letra D não necessariamente é causado por asfixia, sendo na maioria das vezes causado por ação contundente. Então, observe, essa letra D, o aluno ele teria que entender mais sobre o assunto, né? Então, realmente, não necessariamente é causado por asfixia, mas na maioria das vezes é causado por asfixia e não por ação contundente. Por isso que invalida a letra D. A letra E é condicional a ter sido causado pela mãe em estado puerperal. E aqui é quando a gente encontra a nossa resposta correta. Espero que todos vocês tenham entendido e aprendido mais um pouco sobre o assunto.